Glória a Deus. Eu gostaria de, nessa noite, pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro. É um livro no final da Bíblia. 2 Pedro, capítulo de número 1. Capítulo de número 1 e o verso de número 1, que vai dizer o seguinte: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com o seu poder divino, nos concedeu tudo do que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si mesmo por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a esta promessa. Acrescente à fé a excelência moral, a excelência moral o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Quanto mais crescem nessas coisas, mais produtivo e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não desenvolver deste modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquece de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhe mais arduamente para mostrar de fato, e então, entre os que foram chamados e escolhidos, façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra, Amém. Na época antiga, quando o cristianismo começou a crescer e a igreja dominava na época, uma das coisas que a igreja fazia era levar o cristianismo de uma forma que apenas o fato de você se batizar, você era um convertido. A cruzada, que era uma tropa de elite da igreja, que se instalou em Jerusalém para defender a capital contra ataque dos mundo árabe, dos muçulmanos, para que você fizesse parte da cruzada, você precisava somente batizar, ser mergulhado na água, e aí não precisava de mais nada, não precisava mudar o caráter, só o batismo já identificava você como uma pessoa convertida a Deus. É tanto
que quando eles iam se batizar, os soldados iam se batizar, quando eles mergulhavam na água, a sua espada ela ficava de fora, porque o corpo inteiro era entregue a Jesus, mas a minha mão com a espada, ela poderia matar sem consciência nenhuma de pecado. E durante muito tempo, e as igrejas atuais, de uma forma que talvez nós não percebemos, nós temos criados dentro da igreja convertidos. Quando Jesus Cristo, ele na sua ordem em Marcos capítulo de número 16, ele não disse para fazer convertido, ele disse para fazer discípulos, e discípulos é diferente de convertido. Convertido é alguém que entrega a sua vida a Deus em uma reunião, levanta a sua mão, mas a sua vida continua a mesma coisa. A única coisa que faz, que muda na vida dele, que em vez dele ir para as reuniões espíritas, agora ele vai para uma reunião protestante. Em vez dele ir para uma reunião católica, agora ele vai frequentar uma igreja protestante, então agora ele é um convertido. Quando Jesus Cristo disse que ele estava dando uma ordem para que nós pudéssemos fazer discípulos. E o que é um discípulo? Discípulo, ele é diferente de um convertido. Porque um discípulo, ele, além de ser convertido, ele é servo. Ele é servo. Eu gosto do começo da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, que Paulo vai escrever no capítulo 1 e o verso 1, ele vai dizer: eu, Paulo, servo de Jesus, escolhido para ser apóstolo. Paulo não vai dizer primeiro que ele é apóstolo, Paulo vai dizer primeiro que ele é servo. E a palavra servo no grego koiné, que é o grego que foi escrito o Novo Testamento, era um grego que se falava na rua. A palavra servo quer dizer doulos, que quer dizer escravo, que quer dizer alguém que não tem mais vontade própria sobre a sua vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós nos convertemos a Jesus, e nós passamos a ser discípulo agora, nós nos tornamos agora servo do Senhor, ou seja, nós nos tornamos escravo do Senhor, por nossa livre e espontânea vontade. Ei, não se engane naquilo que eu vou te falar. Quando Jesus Cristo, ele disse: olha, vocês não podem servir a Deus e não podem servir ao diabo. Vocês não podem servir a Deus e vocês não podem servir a Mamon. Jesus Cristo estava dizendo o seguinte, que existe sempre um fardo, que existe sempre agora um poder que governa sobre a nossa vida. Jesus Cristo está dizendo que existe uma forma de governo que governa sobre a nossa vida. É por isso que quando ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, ele está dizendo, a humanidade, todos nós, a humanidade, ela está o quê? Sobrecarregada, ela está oprimida, ela está trazendo um fardo sobre a vida dela, e Jesus está dizendo para eles: olha, venham e tragam o seu fardo, venham e traga aquilo que você carrega, que você não pode mais carregar, porque é colocado por um tirano. Mas ele diz também: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo para você: olha, você agora vai deixar de ser escravo das suas próprias emoções, você vai deixar de ser escravo do diabo, você vai deixar de ser escravo do pecado agora, e você vai ser escravo meu.
Você vai ser servo, porque é muito bonito quando a gente fala que nós somos servo de Deus, sem compreender o que é essa servidão. Essa servidão é entregar tudo. Deus não quer nada de você, a não ser o seu tudo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, oh, que bom falar isso, né? Agora está todo mundo junto agora. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, Deus não quer nada de você, a não ser tudo. Não, Deus quer tudo de você, porque o servo é isso. Sabe, eu acho interessante que quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele veio colocar o reino de Deus, ele veio implantar o reino de Deus, e o reino de Deus, ele veio colocar tudo de cabeça para baixo. Veio colocar tudo de cabeça para baixo, tudo aquilo que a gente entendia, tudo aquilo que o povo compreendia na época e que nós compreendemos nessa época, Jesus Cristo veio fazer você olhar de um modo diferente. Então o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, não é do jeito que você pensa. A gente pensa de um jeito, olha, eu vou te explicar, a gente pensa de um jeito, mas Deus faz a gente pensar de um outro jeito. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, eu tenho um pensamento, mas Deus tem um outro pensamento sobre vós, pensamento de bom e não de mal. O interessante no reino de Deus é que quando ele veio para implantar tudo de cabeça para baixo. É o reino invertido. Nós entendemos de um jeito e o reino de Deus é outro. Quer ver outra coisa muito interessante? Que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando eu estou fraco, a gente diz o seguinte, eu para você, né? Quando a gente está fraco, a gente está fraco. Mas o reino, como é invertido, ele diz, quando você está fraco, você está forte. O forte aos nossos olhos é fraco diante de Deus, mas o fraco diante de Deus é forte. Estava tendo uma discussão entre os discípulos ali na mesa perto de Jesus, e Jesus perguntou para ele, ei, o que está acontecendo com você? O que vocês estão pensando? E aí eles estavam pensando, Senhor, nós estamos pensando quem é o maior no reino de Deus. Porque na concepção de cada um de vocês que entrou aqui, quem entrou aqui pela primeira vez que a pastora apresentou, mas eu não vi, eu quero ver você aqui, só para me ver, olha que maravilha, Deus abençoe a sua vida. Eu conheci até um rapaz que estava aí, não sei se ele está indo, Victor, é isso? Ali ele estava ali, trombei com ele no banheiro. Então, tipo assim, se você está aqui pela primeira vez, quando você entra aqui nessa igreja, você, quem é que tem mais poder ali? Quem é que é mais forte ali na igreja? A gente olha, primeiro é o pastor. É por isso que a irmã perguntou, quando eu fui cumprimentar ela lá, ela perguntou assim, o senhor é o pastor da igreja? Eu falei, eu sou um dos pastores. Dividindo responsabilidade. E aí quando você entra e você me vê aqui com um terno, geralmente, quem me conhece sabe que eu não gosto de usar terno, mas quando está um friozinho agradável, a gente se veste até mais bonito. Diga, seu pastor ficou mais bonito do que aquelas calças tudo rasgadas aí, né? Mas quando você entra aqui, você olha aqui, primeiro é o pastor que tem toda, né, ele que é o mais poderoso. Segundo, os pastores auxiliares, depois os obreiros, e olha só, os músicos são, né, vem em seguida, e você faz uma sequência daqueles que têm mais poder aqui dentro da igreja. Mas no reino de Deus é diferente. O reino de Deus diz assim, se você quiser ser bem visto, se você quiser ser o maior do reino de Deus, você tem que ser o quê? O menor. É aquele que serve. Não é aquele que tem lugar de honra. É aquele que serve. O reino de Deus é um reino diferente. É um reino invertido. E para que nós entendamos aqui nessa noite, se você quer reinar em vida, você tem que aprender que o reinar em vida não é você ter poder sobre as outras pessoas. O reinar em vida é você aprender a servir as outras pessoas. Não tem nada a ver no grau se você é presbítero, se você é pastor, diácono, evangelista. Não tem nada a ver com isso. Reinar em vida é você aprender a servir as pessoas. Tem algo muito interessante que nós cremos,
que está na Bíblia, é uma das evidências de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, não é os dons que ela tem, se ela profetiza, se ela fala em línguas, se ela tem um dom de revelação, não é nada disso que identifica que você é cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela diz que o que identifica que você é cheio do Espírito Santo está lá em Gálatas, capítulo de número 5 e o verso de número 17, que é os frutos do Espírito. É amor, é mansidão, é domínio próprio. Eu não posso, profetizar, eu não posso ter o dom de curar e de repente, com alguém pisa no meu pé, eu já explodo de uma maneira ríspida. Não, isso não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu posso ter o dom de cura, eu posso ter o dom de profetizar, como Paulo escreve lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de curar, se eu não tiver amor, serei simplesmente como uma lata que bate, um sino que faz barulho, mas não produz nada. Então, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Leia em sua casa, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17. Agora, uma evidência se eu sou convertido ou se eu sou discípulo de Jesus, é a maneira que eu sirvo as outras pessoas. A maneira que eu me entrego em favor das outras pessoas. E se você quiser descobrir, eu já falei isso aqui várias vezes, o que você é, está dentro de você, mas você só pode descobrir quando você olhar para fora de você. O que você é já está dentro de você, mas você só pode descobrir quando você olhar para fora de você, que não tem a ver com você, tem a ver com as outras pessoas. Se você pergunta qual é o significado da sua vida, por que eu estou nesse mundo? Por que Deus me criou? Ei, deixa eu falar uma coisa. Não tem nada a ver com você. Porque se tivesse a ver com você, Deus teria deixado vocês lá no céu já. Porque teria a ver só com você, mas tem a ver com a pessoa que está próxima de você. Tem a ver com a humanidade, o quanto que você pode impactar a vida das outras pessoas, o quanto você pode servir as outras pessoas. Então, se você quer descobrir quem você é, se você quer descobrir aquilo que dá dentro de você, que já identifica quem você é, você precisa olhar para fora. Olha uma coisa interessante, lá no livro de Salmo capítulo de número, não tem capítulo Salmo 1, não existe capítulo no livro de Salmo, é Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, é isso. Mas diz o seguinte, Salmo 1 diz, feliz é aquele que não segue o conselho do perverso, não se detém no caminho dos pecadores e não se ajunta nas rodas dos escarnecedores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de um ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Quando você olha, por exemplo, um pé de laranja, você olha para um pé de laranja pequeno, e o que você imagina? Você imagina que dentro dele vai ter o quê? Tem laranja. Porque quando ele crescer, se ele não for estéril, ele vai produzir uma laranja. Mas ele não vai produzir uma laranja para si mesmo, ele vai produzir para outra pessoa, vai produzir para os pássaros, vai produzir para os animais e vai produzir para cada um de nós. Então, o que tem a ver com um pé de laranja, um pé de maçã ou um pé de qualquer fruta, não tem nada a ver com ele, já está dentro dele, mas tem a ver com as outras pessoas. E o salmista vai dizer exatamente isso, que aqueles que são felizes, aqueles que são bem-aventurados, algumas traduções vai estar bem-aventurado, tem alguma tradução aí que está escrito bem-aventurado? Bom, na realidade não tem a Bíblia aqui, né?
Não é que não tem tradução, mas eu estou vendo muita gente sem Bíblia. Não tem Bíblia para ter tradução. Eu acho que um dos maiores pecados que a igreja atual fez foi colocar o projetor lá no coisa. Mas a tradução do Antigo Testamento, Novo Testamento, da Septuaginta, do rei Tiago, que foi traduzida no latim, no grego, quer dizer Macários, bem-aventurado mais do que feliz. Ele está dizendo, é uma pessoa que não se senta na roda dos pecadores, na roda dos zombadores, na roda dos escarnecedores. Não, ela não se senta, ela medita na palavra de Deus dia e noite. Tem momento, eu não sei, teve um momento ali, essa Bíblia aqui, ela é tipo uma namorada para mim. Porque assim, tem hora que que eu gosto tanto dessa Bíblia que eu começo a cheirar, eu começo a beijar, sabe? Eu tenho várias Bíblias, eu devo ter umas 30 Bíblias, mas essa aqui, sabe, eu peguei um carinho tão grande por ela que é minha paixão. E ele diz assim, bem-aventurado é aqueles que meditam na palavra de Deus. Por quê? Porque eles são como uma árvore plantada junto a um ribeiro, a um pequeno rio. E essa árvore, eu não sei se você já teve o prazer de andar perto de um rio assim, de um córrego, e você vê aquela floresta que está ali perto daquele córrego, é tudo verde, é tudo um negócio magnífico, um negócio bonito. E por quê? Porque as suas raízes, elas estão o quê? Elas estão próxima à fonte da vida, que é a água. E durante o ano inteiro, pode ser que faça seca em alguns lugares, se naquele rio estiver correndo água, aquela árvore, ela vai ficar sempre verde, e ela vai produzir o seu fruto no tempo certo. E Deus está dizendo exatamente isso para cada um de nós nessa noite. Ele está dizendo para mim e para você que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que produz que as folhas não caem e produz o seu fruto no tempo certo. Olha o que Jeremias, ele escreve no capítulo 17 e o verso de número 7. Ele diz, feliz é quem confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estende até as correntes da água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir fruto. O coração humano é mais enganoso que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo quando nós estamos ligados em Jesus, que é a fonte da vida, mesmo no momento de dificuldade, ele diz que as folhas se mantêm verdes, elas não caem, elas não murcham, porque mesmo no momento de calor, as suas folhas continuam verdes durante todos os anos, e tempo de seca, por quê? Porque ele está enraizado em Deus. Então, o convertido, ele não consegue ter está enraizado totalmente em Deus, porque ele ainda não teve ainda um coração de servo. E nessa noite, eu quero falar sobre um coração de servo. Como ter um coração de servo. Quando estivermos diante de Deus naquele dia, e você pode ter certeza, independente do que você crê, nós vamos comparecer diante de Deus um dia.
Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a alguns meses, alguns anos, pode demorar vários anos, mas uma coisa é certa: nós vamos comparecer diante de Deus em um momento oportuno. E somente duas coisas, duas perguntas nos será feita. Quantas pessoas estão no céu por minha causa? E quantas pessoas não estão no céu por minha causa? Porque, meu amado irmão, se você não descobriu quem você é, e se você não descobriu o propósito da sua vida, como o pastor Adriano falou aqui, o propósito da sua vida é fazer Deus sorrir, o propósito da sua vida é fazer Deus feliz, e a única coisa que pode fazer com que Deus seja feliz é quando a gente olha para a vida das outras pessoas, quando a gente olha para aquilo que Deus gosta de olhar, quando a gente ama aquilo que Deus gosta de amar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não ama seu carro, Deus não ama meu carro, Deus não ama a minha conta bancária. Deus não ama a minha conta bancária mesmo. Deus não ama aonde eu moro, Deus não ama a igreja que eu frequento. Sabe o que Deus ama, meu amado irmão? Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. Então, ser servo de Deus é ser parecido com Jesus. Por isso que ele disse: olha, não é para você fazer convertido. Marcos 16, eu quero que você faça discípulo. Eu quero que você faça imitadores. Como é que nós somos chamados no nosso meio? Os cristãos, né? Sabe o que é ser cristão? Ser cristão é pequenos Cristo. Você imagina uma forma. Jesus Cristo é uma forma. Aí você vem, se une a Ele, pá. Quando você gruda nele, que você sai o quê? Uma réplica de Jesus. Parecido com Jesus. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. É se importar com que Deus se importa. E nessa noite eu quero falar sobre como ter um coração de servo. Como ter um coração de servo. Não podemos somar forças. Nós precisamos multiplicar forças. Sabe, as pessoas que estão ali no estacionamento esperando você estacionar, dizendo assim: olha, vira aqui, olha ali, e muitas vezes, né, alguns irmãos falam assim: eu não consigo pôr, toma a chave aqui, o cara pega lá e estaciona seu carro lá. Eles não são menores do que eu. Porque o reino de Deus é de cabeça para baixo. Os menores serão os maiores. Você está entendendo? Os judeus colocavam as suas vestes bonitas e andavam na praça fazendo oração, e as pessoas olhavam olhando para eles com reverência, querendo ser igual a eles. Jesus falou assim: vocês são o quê? Vocês são os últimos. Por quê? Porque os menores sempre no reino de Deus serão os maiores. Então nós não estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para multiplicar. E a única maneira de multiplicar é quando eu e você juntamos as nossas forças e sabemos o caminho que nós devemos trilhar. E o caminho que se deve trilhar é o quê? Andando nos passos de Jesus. Aprenda uma coisa: quando você erra o caminho, você se torna fraco. Quando você erra o caminho, você se torna uma pessoa fraca. E é por isso que eu falo de um contexto geral de mundo, não só do Brasil. As igrejas hoje são fracas, porque as igrejas têm convertidos, mas a igreja não tem servos e discípulos, imitadores de Jesus Cristo, que ama
o que Jesus ama, que ama o que Deus ama. E eu torno a dizer aqui para vocês nessa noite, o que Deus mais ama é aquela pessoa que você detesta. O que Deus mais ama são pessoas, são vidas. Você sabia que ama mais do que cachorro? Talvez algumas pessoas pensem que Deus ama mais cachorro do que gente, mas eu quero dizer para você, cachorro, eu acredito que nem vai entrar no reino de Deus, porque não tem alma, não tem espírito, tem vida, tem fôlego. Deus ama pessoas. Então, não podemos somar força, nós precisamos multiplicar, porque o reino de Deus não é para os acomodados, mas o reino de Deus é para os apaixonados. Não é para aqueles que estão acomodados, que levantaram a mão, sabe, irmão, e tá tudo bem. Não, são aquelas pessoas que são apaixonadas por aquilo que Deus é apaixonado. E o que Deus é apaixonado por gente, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que dele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, para desenvolver o coração de servo, primeiro, saiba que você foi enviado para servir. Você só vai encontrar o seu propósito na vida quando você servir. Principalmente aqueles que já serviram. Principalmente aqueles que já serviram. Porque eles vêm, a gente vem no culto, a gente participa, a gente levanta a mão, a gente adora, a gente escuta Deus falar, a gente fala com Deus, mas quando termina o culto, a gente sai com aquela sensação de ainda falta alguma coisa. Quantos já saíram da igreja com aquele pensamento, ainda falta alguma coisa? Porque falta servir, falta doar. Quando a gente serve, a gente é mais comprometido. Pegue alguém que já serviu, que descobriu, né, um passo de chão, quando se converteu, que era isso que Deus queria para cada vida. E olha, que quando ele servia, ele tinha um comprometimento, tinha aquela responsabilidade. Não, preciso estar no culto, preciso ouvir a palavra para me alimentar. E ele estava, e às vezes ele estava desanimado, fraco, chegava cansado, mas ele tinha aquela responsabilidade de servir. E ele colocava a roupa, e ele vinha, porque ele sabia. Mas por algum tempo que aconteceu, a igreja decepcionou ele, o pastor decepcionou ele, a liderança decepcionou ele, e ele parou de servir. E agora, talvez ele vem somente na igreja, ele senta, mas ele sabe que ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Mesmo que você não serviu em nenhum ministério da igreja, mas você sabe que ainda falta alguma coisa, falta eu servir o meu próximo, falta eu ajudar aquele que tem necessidade, dar um agasalho, dar uma roupa, fazer algo por aquelas pessoas que Cristo, que Deus é apaixonado. Servir as outras pessoas, porque nós só vamos entender, só vamos viver o Evangelho de uma maneira plena aqui na terra, a partir do momento que nós entendemos que precisamos servir as outras pessoas. Eu estou falando de serviço de igreja, mas eu estou falando também de servir fora da igreja. Com meus dons e talentos. Então a primeira coisa, o primeiro fato para desenvolver um coração de servo é aprender a servir. À medida que você serve a Deus, você se torna mais profundo no relacionamento com Ele, e você passa a acessar outro nível de revelação. Existe uma revelação diferente para aqueles que servem a Deus e servem as outras pessoas. De manhã, eu até falei de uma oração
de São Francisco de Assis. Quem já ouviu falar no São Francisco de Assis? Isso, pastor, acha aí. Já eu falo a oração inteira, porque ela vai achar para mim. Mas uma das histórias na biografia de São Francisco de Assis, que era um padre católico, e naquela época de São Francisco de Assis, ele nem sabia, nem entendia o que era ser um padre, como se a gente vê nas eras atuais. A palavra padre quer dizer só pai. Ele não entendia essa visão que a Igreja Católica tem hoje. Mas ele estava com um abade, que era um padre, era um seminarista, e ele fala para o seminarista dizendo o seguinte: olha, nós vamos pregar a palavra na aldeia, durante o dia inteiro. E ele foi juntamente com o seu abade, o seu padre em treinamento, o seu seminarista. E São Francisco de Assis, ele começou a abraçar as crianças no meio da rua. Como é gostoso abraçar as crianças. Ontem eu estava ali na loja americana, aí chegou a filha da Tati, e ela chegou: oi pastor, e me abraçou assim, porque assim, só os adultos, parece que tem um receio comigo, mas as crianças, como ela não tem senso de perigo, elas encostam em mim. E ela me abraçou assim, e eu estava com o Antônio, eu abracei: que bom te ver aqui. Eu abracei, olhei para o Antônio: é filho de quem? Aí a Antônio falou: é da Tati, está atrás de você aí. E São Francisco de Assis, ele abraçava as crianças, abraçava, sabe, as senhoras mais de idade, aquele abraço gostoso. E passava para alguém que estava vendendo alguma coisa, algum legume: oi. E passava oi, mas não orava, não pregava a palavra. E quando chegou no final do dia, ele olhou para o abade e falou: vamos embora. E o seminarista em treinamento, o padre em treinamento, falou: mas como vamos embora? Você não falou que nós íamos pregar o evangelho? E ele disse: pregue com sua vida. Se precisar, use palavras. Porque, meu amado irmão, não entenda mal, mas aquilo que nós fazemos grita mais alto do que aquilo que nós falamos. Alguém disse assim: olha, a sua vida grita tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então não é aquilo que falamos, mas é aquilo que fazemos. Nós não podemos dizer que nós somos uma igreja família, se você senta do lado do seu vizinho, você não sabe nem o nome dele. Que família que é essa? Nós estamos lutando para descobrir quem fazer dessa igreja uma igreja família, mas a gente senta perto de alguém e a gente não sabe nem quem é o nome da pessoa. Eu ainda tenho um pouco de desculpa, porque há muita gente para decorar o nome, né? E eu, né, já estou numa idade assim que estou dependendo muito do ômega 3 para a memória. Mas isso informa o grau que nós vivemos o evangelho. E eu falei de manhã, e eu quero aproveitar e dar um adendo naquilo que eu falei, porque um irmão da igreja acabou de mandando para mim assim: pastor, assim, os dois sentidos. Eu falei: claro, lógico, eu vou fazer um adendo na minha pregação de manhã, porque muitas vezes a gente fala assim: olha, meu irmão, vamos orar pelo fulano. Aí aparece aquela mãozinha assim, né? E aí eu falei que existe, o rapaz falou, ele até mostrou para mim, existe dois tipos de emoji, né? Um deles que está assim, na realidade não está fazendo o símbolo de oração, está falando o símbolo de toca aqui. Vem cá, Júnior, de novo. Júnior foi o meu toca aqui de manhã. Toca aqui, tipo assim, a gente se vê e aí, toca aqui. Coloca de novo aqui, ó. Toca aqui, duas mãos. E a gente pensa que, embora exista o emoji que também fala sobre a oração,
Eu falei de manhã que eu vi no grupo lá, não vou, de um dos grupos nossos da igreja, que uma moça que veio visitar a igreja, e depois ela recebeu uma ligação de um dos líderes da igreja, uma ligação, porque hoje é raro a gente ligar, porque geralmente a gente manda. O negócio está tão feio, eu estou vivendo num mundo que eu acho que já não é mais o meu. Porque antes ligar era normal, mas hoje você precisa mandar uma mensagem pedindo permissão para ver se a gente pode ligar. Eu estou vivendo num mundo estranho, porque a gente simplesmente ligava antes, mas a gente tem que pedir, eu posso ligar para você? Ah, eu não posso atender agora, você pode continuar falando assim? O camarada não quer ouvir minha voz. Ele não pode atender uma ligação, porque para mim, assim, eu não tenho o hábito de digitar muito, né? E às vezes quando eu digito, às vezes não sempre, né? Existe um erro de ortografia lá que não é a culpa minha, a culpa é do corretor. E aí eu não digito muito, eu prefiro falar. Porque enquanto eu converso com uma pessoa, conversando, escrevendo, que eu passo ali 10, 20 minutos escrevendo ali, e em 2 minutos eu resolvo o meu problema fazendo uma ligação. Mas hoje eu não posso ligar mais. Mas essa pessoa ligou para essa visitante e ficou 1 hora conversando com ela. E depois ela mandou uma mensagem em um dos grupos dizendo lá que bom, que se sentiu feliz, porque a pessoa ligou daqui da igreja e ficou 1 hora com ela conversando. E é isso que é se importar, e é isso que é ser servo, e é isso que é servir, e é isso que é ter um coração de servo. O que nos cansa, meu irmão, não é os grandes projetos, mas são as nossas pequenas ambições. O que nos cansa não é o fato da gente fazer o que tem que fazer em Cristo Jesus, mas é a gente querer fazer as pequenas coisas sem Cristo Jesus. Você está entendendo? O que nos cansa não é a gente fazer as grandes coisas para Cristo ou em Cristo Jesus. O que nos cansa é a gente fazer as nossas pequenas coisas sem Cristo Jesus. E aí a gente não entra no desfrute. E o que é o desfrute? O desfrute é o descanso. Quem já leu o livro de Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra e Você já leu? E aí diz assim, que no 7º dia Deus fez o quê? Descansou. E a impressão que dá é que Deus estava cansado. Então, se Deus, que é o Deus, o Criador dos céus e da terra, se trabalhou de segunda a sábado e no domingo ele descansou, o que é que eu vou fazer na igreja no domingo? Por quê? Porque domingo é o dia do meu descanso. Não. Quando Deus descansou, a palavra descanso ali no hebraico quer dizer desfrute. Ou seja, Deus fez o paraíso, Deus fez o que tinha que fazer e no domingo ele foi desfrutar de tudo aquilo que ele tinha feito. Nós trabalhamos a semana inteira e no domingo não é o dia de descanso, de ficar à toa, não. É o dia da gente desfrutar da maravilhosa graça que Deus nos deu, aleluia, de termos um trabalho, de termos saúde. E aí a gente vem num domingo como esse à noite. Quem veio de manhã, eu falei, você não precisa vir à noite, não, vai desfrutar, porque você já conversou com Deus, e as pessoas da noite que desfrutaram durante o dia vão vir à noite, mas nós temos que entender, não é à toa de descanso. Tem gente que compra as coisas, a chácara, e aí ele começa a não vir na igreja. Por quê? Porque ele não entendeu que aqui no lugar da igreja, que é o lugar dele desfrute, dele desfrutar daquilo que Deus está dando para ele, porque sem mim, Jesus Cristo falou, nada podeis fazer. As nossas coisas, os nossos planos são tão rasos, que nós às vezes fazemos tanto plano e nós não conseguimos chegar a desfrutar dos nossos planos, porque um plano sem Deus não é plano.
Porque o maior plano é aquele plano que envolve Deus e a vontade de Deus de fazer Deus sorrir. E quando nós estendemos a mão para uma outra pessoa, nós estamos fazendo Deus sorrir. Por isso que o Pai Nosso, ele não começa dizendo Pai meu, ele começa dizendo Pai Nosso. Ele começa tirando aquela exclusividade dos judeus, porque os judeus acreditavam que Deus era só para ele. E muitas vezes nós acreditamos que Deus é somente para mim, para você da igreja. Não, mas o Deus é nosso, é Pai Nosso. E nós temos que levar esse Pai Nosso para as pessoas que estão sem um Pai verdadeiro, que perderam o senso de paternidade de Deus. E dizer que Ele tem um Pai, que é um Pai Nosso, que é um Pai que se importa com Ele. E isso é servir. Segundo, como ter um coração de servo, é aceitar o convite para excelência. 2 Pedro 1:3 diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e vontade. Nunca seremos cheios do Espírito Santo e medíocre ao mesmo tempo, não tem como. Deus não quer, como eu falei, o seu melhor, Deus quer você por inteiro. Deus quer que aquilo que você faça, faça por inteiro, faça com excelência. Dê o seu melhor. Toda vez que eu subo aqui, eu dou o meu melhor. Talvez talvez já tenha passado alguns dias, talvez não tenha dias, que às vezes eu ministro aqui, e eu oro, naquele dia eu estava tão assim, eu fico tão envergonhado, porque eu achei que não dei o meu melhor, que eu preferiria que atrás dessa cruz tivesse uma porta, para quando terminasse a ministração, eu mandasse apagar as luzes, e quando o ministério de louvor entrasse aqui, eu fugisse por ali, pegasse o meu carro, e fosse para casa envergonhado daquilo que eu fiz. Porque quando você tem um coração de servo, você tem que fazer o seu melhor. E Jesus Cristo disse, olha, quando chegaram e falaram para ele, Senhor, nós fizemos tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E Jesus falou, olha, quando você fizer tudo que Deus te mandou fazer, se considere um servo, mas um servo inútil. Um servo que não fez nada, além da obrigação de servo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele espera de você algo que venha a o surpreender. Embora Deus não se surpreenda, se nós olharmos na magnitude de Deus, no poder de Deus, nos atributos de Deus, Deus não vai nos surpreender. Nós não vamos surpreender Deus nem de uma maneira negativa, nem de uma maneira positiva, mas dê o seu melhor. Faça aquilo que você nunca fez para alegrar o coração de Deus. A pergunta que eu faço para mim, para você nessa noite, quando Deus olha lá de cima, e se é que Deus está lá em cima, porque Deus está em todos os lugares, mas quando a gente fala de cima, porque a gente acredita no céu, e quando a gente fala o céu, a gente olha para cima, mas talvez nós possamos nos surpreender que o céu não seja esse céu que a gente vê, não seja para cima, talvez seja do lado, eu não sei dizer para você, mas quando Deus olhar para mim, para você, que Ele possa dizer, uau, olha o que Ele fez. Você já imagina se tem algumas pessoas nessa igreja que eu olho para ela e falo assim, uau, você está vindo todos os cultos, o que está acontecendo com você? Febrinha? Hã? O que está acontecendo? Você imagina Deus, o sorriso de Deus, lá em cima, falando, uau, ela levou 1 quilo de alimento na favela, uau. Ela se lembrou de trazer o quilo de alimento para alimentar uma outra pessoa, uau.
Porque Deus nunca vai se surpreender com a nossa religiosidade. Deus vai nos surpreender com a nossa adoração. Deus nunca vai se surpreender com o nosso trabalho. Deus vai se surpreender da maneira que nós servimos a Ele. Você lembra da história que já foi muito comentada aqui nessa igreja, nesses últimos dias, nos últimos meses? A história de Marta e Maria. Marta estava trabalhando para o Senhor, não tem algum problema de trabalhar para o Senhor? Não tem nenhum problema trabalhar para o Senhor, mas o único problema é quando a gente só trabalha para o Senhor, a gente cansa, chega uma hora que a gente diz, eu não quero mais tocar, eu não quero mais fazer parte da equipe de pastores, de líderes, eu não quero fazer mais parte da equipe de louvor, eu não quero mais fazer parte da equipe de obreiros. Sabe por quê, meu irmão? Porque você só trabalhou. Porque se você aprendesse a servir, era diferente. Por que Maria estava reclamando com Jesus? Porque ela estava trabalhando demais e ela estava cansada. Mas Marta, a Bíblia diz que ela foi fazer um trabalho de escravo, ela foi servir. Porque enquanto Jesus estava ali sentado, e naquele tempo as mesas eram grandes, mas não tinha cadeira igual a gente tem hoje. Então as pessoas vinham, a mesa era baixinha, eles sentavam com os pés, eu não vou sentar aqui não, senão eu não levanto mais. Mas sentava com os pés para trás, e aí a Maria, ela vai lá fazer uma atitude de escravo, ela vai lá e ela começa a limpar os pés de Jesus e derrama aquele perfume ali, e começa a limpar os pés de Jesus. Ela estava fazendo um trabalho de servo. Então existe uma diferença entre você servir e você trabalhar. Aqueles que só trabalham um momento, eles vão cansar e vão pedir para parar tudo. Mas aqueles que servem, eles vão ter sempre a força do Deus que dá força. Então, se você está pensando em parar com tudo, é porque você está trabalhando, irmão. Você precisa aprender a servir. E quando a gente serve, sorriso 9, o quê? Aquele sorriso do relógio, 9 horas. 9h15, 9h15. Sei lá. Porque você vê... Eu gosto de cozinhar, não cozinho bem, mas gosto. Não gosto no final do mês. Cozinhar no final do mês é terrível, né? Mas no começo do mês, quando fez as compras. Mas mais do que cozinhar, eu gosto de ver as pessoas comerem e não sobrar nada. Isso me alegra. Então, mais do que ser servido, o nosso prazer tem que ser em servir, não em trabalhar. Porque o trabalho cansa. E no reino de Deus não tem essa história de sextou. Porque o nosso descanso não é aqui nessa terra. O nosso descanso não é aqui. Até quando nós formos no céu, nós vamos continuar servindo uns aos outros e a Deus. Então nós precisamos ter esse coração de servos. Para você ter um coração de servo, esforce-se para crescer. Esforce. Às vezes nós ficamos semanas sem ler a Bíblia. É ou não é? Ficamos semanas sem ler a Bíblia. Ficamos semanas sem orar. De vez em quando eu pego a equipe pastoral, eu falo, você está orando? Porque às vezes, nós como pastores,
Muitas vezes, eu tenho que ter o cuidado para essa Bíblia que eu amo tanto, ela não se torne somente um instrumento de trabalho, que eu possa abrir ela somente para vir pregar para vocês. Eu tenho que ter aquilo que eu li do Salmo 1, prazer na lei do Senhor. Que ela não sirva somente para me tirar sermão bonito, que ela não sirva somente para me tirar mensagens bonitas. Eu preciso ter prazer. E nós precisamos aprender a crescer. Precisamos aprender que a oração é crescimento, que a leitura da Bíblia é crescimento. Quarto, se eu quiser ter um coração de servo, eu preciso aprender a liderar a mim mesmo. Pessoas poderosas não são aquelas que governam os outros, mas aquelas que se governam. Pessoas poderosas, vou repetir, não é aquela que governa as outras pessoas, mas é aquelas que se governam, é aquelas que sabem dizer não. Ser livre é você saber dizer não para aquilo que tenta o seu corpo, para aquilo que tenta a sua alma que desagrada a Deus. Isso é ser livre. Ser livre é eu escolher. Perguntaram para mim uma vez: pastor, o senhor pode beber? Eu falei: lógico que pode, é claro que eu posso. E por que o senhor não bebe? Porque eu não quero. Porque antes eu não tinha esse poder para liderar a mim mesmo. Antes eu não tinha um poder para dizer não a determinadas coisas. O senhor pode fumar? Com certeza posso. Mas por que o senhor não fuma? Porque eu sou livre. Eu aprendi a liderar a mim mesmo. Então pessoas poderosas não são aquelas que lideram outras pessoas. São aquelas que lideram a si mesmo. São aquelas que lideram as suas emoções. São aquelas que não querem, mas fazem. E nós não somos, mas alguns não são mais crianças espirituais. Por quê? Porque há diferença entre criança e adulto. A criança, ela faz o que quer. E o adulto faz o que tem que fazer. Se tem que orar, eu oro. Se tem que buscar a Deus, eu busco. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E o que Deus espera de cada um de nós, não é que eu vista um terno bonito e venha domingo após domingo pregar. Porque o que faz uma igreja família? O que faz essa igreja ser diferente das outras igrejas? Tem pessoas que pregam muito melhor do que eu. Tem ministérios de louvor em algumas igrejas próximas a nós, que são melhores do que os nossos, musicalmente falando. Mas o que Deus espera de cada um de nós? O que essa igreja precisa ser diferente? Não só uma boa pregação, um bom louvor, mas o que faz uma igreja diferente é você aprender, quando todos aprendem o que é ser discípulo e o que é ser servo. E quando nós aprendemos a servir as outras pessoas. Muitas vezes algumas pessoas passam por determinada, porque às vezes as pessoas pensam que eu tenho resposta para todas as coisas, e eu não tenho respostas. Às vezes eu olho para a pessoa fala, eu falei: eu não tenho nada para te oferecer, a não ser um ombro, e vamos chorar junto. E chorar junto, muitas vezes é melhor do que muitas palavras que a gente possam falar. Depois dessa pandemia, as pessoas, elas estão carentes de outras pessoas. Elas estão carentes de que alguém olhe para ela como ser humano, não só como um número, tipo, quantas pessoas estão acessando, quantos seguidores nós temos aí ouvindo o YouTube. Não, as pessoas não querem ser mais um número.
As pessoas não querem que na segunda-feira eu diga, olha, de manhã teve tantas pessoas e à noite teve tantas pessoas. Não, as pessoas querem sair do número e ser identificado como as pessoas, quão bom e quão suave é. Você ouviu o seu nome, é ou não é? Você dizer, ei Sandro, ei Júnior, o nosso nome é doce. Porque quando a gente escuta o nosso nome, a gente se sente pessoa para aquela pessoa que falou o nosso nome. Então nós temos como igreja aprender o essencial a amar, a olhar no lado do teu lado e ver quem está aí no domingo que ele não tiver. Ô irmão, qual o telefone daquele irmão? Deixa eu ligar para ele porque eu não vi ele no domingo. Você está precisando de alguma coisa? Isso é o ser servo e o ser discípulo. E aí a oração do São Francisco de Assis, e eu quero terminar com ela. Nós não usamos muito porque nós achamos que é da Igreja Católica. Mas é algo totalmente bíblico, que diz assim, ó. Você já cantou, se você foi católico. Padre Zezinho gravou. Diz o seguinte: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei de mim, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso é ser servo. Aleluia. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e falasse com Deus: Senhor, eu quero ser servo. Eu quero ser servo. A partir de hoje eu quero ser servo. Pode ficar sentado, vai adorando, vai exaltando o nome de Jesus. Existe um rio, Senhor,